D3. Tão logo o oficial de justiça devolva o mandado, a SADM verificará se regular o seu cumprimento, ser lançadas no sistema informatizado as correspondentes informações, se emitidos certidões e documentos correlatos e se correto o número de atos margeados. Parágrafo 1º. Constatada a irregularidade no cumprimento do mandado, a SADM fará nova carga para o oficial de justiça, que o restituirá em 48 horas, devidamente cumprido ou corrigido. Parágrafo 2º. Certidões, termos e autos serão impressos em tantas vias quantas necessárias para juntada a autos não eletrônicos e para o ressarcimento devido. Artigo 1084. Se no curso das diligências o valor recolhido para as despesas revelar-se insuficiente, o oficial de justiça, sem devolver o mandado, deverá realizá-las e margear o quanto faltar. Parágrafo único. O ofício de justiça de origem cobrará o montante margeado e encaminhará à SADM as guias com recolhimentos complementares para fim de ressarcimento. Artigo 1085. O funcionário responsável pela SADM, a cada 20, 30 ou 40 dias, como definir o respectivo juiz corregedor permanente, vedadas outras periodicidades, fará a cobrança de mandados com prazos excedidos para cumprimento. Parágrafo 1º. Se necessária prorrogação de prazo para cumprimento do mandado, o oficial de justiça, sem o devolver, submeterá ao juiz do feito requerimento justificado em modelo padronizado, com 48 horas de antecedência, sob pena de não conhecimento. Também, sob a mesma pena, o requerimento obrigatoriamente conterá informação do funcionário responsável pela SADM sobre a data da carga ou cargas anteriores, qualquer que seja o oficial, e eventuais prorrogações de prazos antes concedidas, se deferida a prorrogação, no mesmo dia o oficial de justiça a demonstrará à SADM para anotações no sistema informatizado e no expediente de cobrança, se indeferida a prorrogação ou se não conhecido o requerimento, o mandado será cumprido no prazo restante em curso. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 48 horas para devolução após cobrança, sem atendimento, o atraso será comunicado ao juiz corregedor permanente da SADM em expediente próprio para as providências cabíveis, tais como busca e apreensão, redistribuição e instauração de procedimento disciplinar, tudo sem prejuízo da devida comunicação ao juízo do feito, e se este não o for, também ao juiz corregedor permanente da vara. Artigo 1086. Os mandados devolvidos serão recebidos, conferidos e imediatamente baixados pela SADM, observado o artigo 1083 e seu parágrafo 1º. Parágrafo único. Quando o caso, a baixa será também anotada no expediente de cobrança. Artigo 1087. Após a baixa referida no artigo 1086, serão os mandados restituídos aos ofícios de justiça de origem no prazo máximo de 72 horas, com exceção dos mandados para cumprimento urgente ou em plantão, que serão imediatamente baixados e encaminhados à origem. Artigo 1088. Os mapas de mandados gratuitos deverão ser entregues mediante recibo em via própria ao funcionário responsável pela SADM no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês de referência, para conferência e encaminhamento em tempo hábil ao setor competente, por meio do aplicativo SMG, Sistema de Mandados Gratuitos. Parágrafo único. Mapas com rasuras, irregularidades e incompletudes serão restituídos para retificação e subsequente reapresentação. Artigo 1089. Onde não houver ofício da portaria dos auditórios e dos leilões judiciais,
Os leilões serão realizados apenas em situações excepcionalíssimas, desde que o exequente não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados, segundo escala previamente elaborada, pelos oficiais de justiça plantonistas, sob a fiscalização do juiz de direito do feito. Parágrafo 1º. Os ofícios de justiça encaminharão à SADM até o 20º dia de cada mês pauta com dias e horários de leilões, designados para o mês seguinte, e pelos e-mails das unidades comunicarão eventual sustação antes da data designada para as necessárias anotações. Parágrafo 2º. Processos com leilões judiciais públicos designados deverão ser encaminhados à SADM com um dia útil de antecedência, até às 12h30, mediante carga e termo de remessa. Parágrafo 3º. Recebidos os autos, a SADM elaborará pauta diária de leilões judiciais, que conterá somente data, horário e número do processo. Parágrafo 4º. Se houver processos de mais de uma vara com astas designadas para o mesmo dia e horário, as astas serão realizadas de acordo com a ordem numérica, independentemente do ano de distribuição ou vara de origem. Parágrafo 5. Os incidentes relativos aos leilões serão decididos pelo juiz do feito. Parágrafo 6. A lavratura de autos competirá ao ofício de justiça de origem do processo e caberá ao oficial de justiça a lavratura de súmula. Artigo 1090. A SADM manterá os seguintes livros e classificadores obrigatórios. Inciso 1. Livro de ponto, onde não houver ponto biométrico. Inciso 2. Livro de visitas e correições. Livro 3. Livro de registro de portarias e ordens de serviço com índice. Inciso 4. Livro de registro de feitos administrativos. Inciso 5. Livro de registro de sentenças de corregedoria permanente. Inciso 6. Livro protocolo de autos em papel em geral. Inciso 7. Livro de carga manual de mandados em caso de contingência do sistema informatizado. Inciso 8. Classificador com cópias de ofícios expedidos. Inciso 9. Classificador para ofícios recebidos. Inciso 10. Classificador para GRD, Guias de Recolhimento de Diligências de Oficial de Justiça. Artigo 1091. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as regras deste capítulo.